Vamos nos aventurar na história de 5 tesouros perdidos, que estão esperando apenas que alguém os encontre e então fique milionário. Mas estes não são qualquer tesouro. São tesouros perdidos, cobiçados de toda a história do mundo. Eles valem milhões, são toneladas de barris de prata, esmeraldas, rubis, moedas valiosas, joias mais que preciosas, milhões de dólares enterrados, diamantes, tudo isso espalhados pelos 4 cantos da Terra. Nessa expedição, iremos cruzar todo o globo. Arrume a sua mochila, carregue a bateria do seu smartphone, pegue a sua bússola o mais rápido que você puder, pois quem encontrar primeiro esses tesouros ficará milionário. Precisamos adiantar. Tem muitos tesouros perdidos. Quanto mais rápido a gente sair daqui, será melhor. Mas cadê o Renato? Marcamos aqui às 14 horas e até agora nada. Ai, desculpa, eu tava acabando de arrumar a casa, mas o que nós vamos fazer mesmo? Renato, fala sério. Será que você não sabe o que vamos fazer? Vamos viver a maior aventura de todos os tempos. Desbravar mares, escalar montanhas e encontrar muitos tesouros. Escalar montanhas? Ah, tá, eu vou ficar aqui mesmo. Mas, você falou tesouros? Quais tesouros? Tem dinheiro? Eu tô precisando urgentemente de dinheiro. São tesouros perdidos por muitos e muitos anos. Tesouros que todo mundo procura. Ah, mas se todo mundo procura, vai ser nós dois que vamos achar. Já parou para pensar como essa bola azul que chamamos de planeta Terra se comporta? Você já se perguntou por que corremos tanto atrás de dinheiro? Como esse pedacinho de papel ou uma impressão engraçada vale tanto? Muitos dão a vida por ele e quando morrem não levam nada, nenhuma moeda. Salomão na Bíblia chama isso de vaidade. Tudo passa e não vale nada. É como correr atrás do vento. Sabe, Renato, na Bíblia encontramos um versículo muito conhecido. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e frustram. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Ah, Kay, isso é muito difícil de gravar. Mais fácil seria a gente dizer assim: não achem que a vida se resume em aguardar ouro e prata nesta terra, porque os piratas vêm, roubam
gastam tudo com bebida e depois roubam vocês novamente. Piratas? Você falou em piratas? Isso me fez lembrar dos diamantes do Capitão Kidd. Eu me chamo William Kidd, vivi no século XVII. Fui um corsário contratado pela coroa britânica, casado com uma mulher rica, viúva de outros 2 homens. Mas o que é um corsário? Corsário é o contratado por um reino poderoso, no meu caso, a Inglaterra, para navegar nos mares e interceptar navios piratas de outras nações inimigas. Naquele momento, as rotas marítimas eram bem movimentadas por embarcações abarrotadas de mercadoria e tesouros, que levavam as Índias e as transportavam as riquezas para a Europa. Os navios piratas ficavam de tocaia, esperando o navio passar para poder ser saqueado. Os corsários tinham a autorização de saquear, prender e até mesmo matar os piratas ou destruir navios de países que não eram aliados. Os lucros com saque era dividido em porcentagem definidas por contrato. No meu caso, os tesouros adquiridos seriam divididos 10% para a coroa, 60% para os empresários financiadores da empreitada, 15% para mim e um amigo e mais 15% para a população. Naquela época, a França e a Inglaterra estavam em guerra e ficamos um ano à míngua no mar de Madagascar, sem capturar um navio francês ou pirata. Com a pressão da tripulação e o cansaço de não ter nenhum lucro, em abril de 1697, tentamos saquear o navio dos aliados da Inglaterra. No entanto, outro navio estava próximo e não tivemos êxito. Com isso, a notícia se espalhou e de corsário me tornei um pirata. Passei anos com homens saqueando diversos navios ingleses e de outros países amigos, cheios de tesouros e de mercadorias. Matava sem dó e piedade e gastei todo o meu dinheiro em terras com bebidas, apostas, armas e prazeres. Todos sabiam que eu era violento e sem escrúpulos. Um dia, chamei o capitão da fragata inglês de cão sarnento e tirei a sua vida com um golpe na cabeça com um balde de madeira. No entanto, a minha jornada brutal não duraria tanto. Minha cabeça foi posta com prêmio e a esquadra britânica buscava me capturar. Após anos de pirataria e terror, fui preso e o meu navio, o The Adventure Gale, afundou nas águas caribenhas. Os britânicos tiraram somas exorbitantes de ouro, pedras preciosas e sacos e mais sacos. Sabe do quê? De açúcar. Sim, açúcar valia mais do que ouro. Os britânicos, espantados pela quantidade de dinheiro dos meus cofres, sabiam que eu era bastante esperto e não daria tudo de mão beijadas para eles. Saí enterrando meus tesouros, ouro, prata, esmeralda e diamantes, protegendo as minhas conquistas dos anos de pirataria das mãos dos meus inimigos. Somente eu sei onde posso encontrá-los novamente. Preso, o capitão William Kidd foi julgado pelos seus crimes de traição, assassinato e pirataria e foi condenado à morte na forca. Mesmo antes de morrer, ele insistia com todos que se morresse, ninguém conseguiria achar seus tesouros. Mas não adiantou nada. Kidd morreu e seus cofres e diamantes, frutos de sua vida apóstata e dissoluta, nunca foram encontrados. Sabe quem? Todos nós temos um amigo meio Capitão Kidd. Aquele que gosta de viver em perigo, vive sempre a contar histórias cabeludas e que pode nos convidar a uma vida de farra, festas, bebidas, só para ver como é.
É verdade. O mix de aventuras entre álcool, cigarro ou outras drogas resultam em duras consequências e, sabe, nenhuma delas é divertida. Pode trazer dependência, doenças crônicas, a não realização da vida e, muitas das vezes, até a morte. O que é isso, Renato? Quanta coisa! Como foi que coube tudo isso aí dentro dessa mochila? Isso se chama precaução. Eu trouxe o meu lençol, edredom, travesseiro, pipoca, bateria para o celular, um notebook, pois não sabemos quanto tempo ficaremos fora. Ah, quanto exagero! Isso me faz recordar de uma história bem legal. A fortuna do Fragata La Aurora. O quê? Fragata de quem? Ah, Renato! Há cerca de 250, toda a prata da Cordilheira dos Andes passava por um porto numa cidade peruana. Toneladas e mais toneladas desciam até uma área de encontro do rio e do mar. Nesse caso, ali estavam os rios Paraná e Uruguai, com o Oceano Atlântico. Ah, sabe uma coisa, Renato? Essa região tinha tanta prata que deu o nome de Argentina ao país, que vem do latim e que significa prata. Maradona! Só você mesmo, viu, Renato? Mas deixa eu continuar. Toda a prata da Europa vinha dessa região. No entanto, esse encontro do Rio da Prata não era tão tranquilo assim e sossegado. A última cidade de parada era Montevidéu. Muitos desses navios, antes de irem para a Espanha, enfrentavam tempestades, ondas revoltosas, ressacas violentas do mar e, principalmente, ataques dos piratas. Eram os maiores perigos para as embarcações e muitos afundavam. O Rio da Prata ficou conhecido como o inferno dos marinheiros. E muitos terminaram suas jornadas ali. Em 1772, um capitão e os seus marinheiros descobriram como era bom ter um navio cheio de riquezas. Eles não se contentaram com o suficiente. E você sabe ou imagina o que foi que aconteceu, Renato? Conta, Kay, conta logo, conta, vai. Olha só, não sabemos se eles foram ambiciosos ou se eles estavam com preguiça de dar 2 viagens. Então, exatamente no dia 17 de agosto daquele ano, o La Aurora, com cerca de 70 toneladas, desceu o Rio da Prata. Naquela noite fatal, o fragata se despedaçou em 1000 partes e todas as 70 toneladas de prata das Américas foram para o fundo do mar. Então, poxa, Kay, pelo excesso do peso, o navio afundou? Foi por causa da ganância do capitão? Sabe, Renato, muitas das vezes nós perdemos tesouros valiosos por conta da nossa ambição ou simplesmente da nossa falta de controle. Nós percebemos que tudo demais é veneno e devemos ser prudentes e tomar cuidado com os excessos. Verdade, às vezes a gente perde o controle, né? E focamos tanto tempo em coisas que não são úteis e que acabam se tornando uma desgraça.
pode ser um celular, uma amizade, dormir demais, comer demais, jogar videogame. Sim, sim, Renato. Mas também existem aqueles excessos que são de menos. Estudar menos, ler menos, ir à igreja menos, orar menos, amar os pais de menos. Todas essas coisas que somos tentados a fazer de menos, e se o fizermos, também sofreremos. Com essa história, Kay, eu aprendi que uma vida sem regras geralmente pode acabar como um fragata La Aurora, né? No fundo do mar. Eu me chamo Cleópatra Filópator Thea. Morei na Alexandria. Nasci em 69 a.C. Aos 17 anos, fui coroada a rainha do Egito, juntamente com meu irmão Ptolomeu VIII. Mas sabe, tive um grande problema. O meu irmão não quis dividir o trono comigo e me expulsou para Alexandria. No entanto, isso não iria ficar assim. Comecei a tramar a minha vingança e a volta triunfal. Tentei algumas vezes retornar à cidade, mas foi sem sucesso. Com 21 anos, soube que o imperador romano Júlio César, um gato. Então sabe o que eu fiz? Me enrolei em um tapete majestoso, coberta de joias, que foi desenrolando à vista de Júlio. Júlio se apaixonou por mim imediatamente. Fiz um jogo de sedução e suposta ternura e assim destronei o meu irmão e assumi o trono do Egito. Mas o idiota do Ptolomeu começou a falar mal de mim e o meu romance com Júlio começou a revoltar os alexandrinos. Mas com tudo isso, o trono continuou comigo. Eu e Júlio tivemos um filho e até viajamos para Roma. Mas tudo mudou quando Júlio César foi assassinado, onde até o filho adotivo dele o traiu. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre a frase "Até tu, Brutus!". Tive que fugir de Roma sem olhar para trás, porque a minha fama não era das melhores. Mas sempre utilizei a minha fórmula infalível: favor e amor. Fiz uma recepção super luxuosa em um barco para conhecer Marco Antônio. E o nosso amor foi de morrer, literalmente. Eu e Marquinho tivemos 3 filhos, entre eles um casal de gêmeos, mas estávamos sempre envolvidos em muita fofoca, escândalos envolvendo festas luxuosas, gastos enormes, enquanto o povo do Egito morria de fome, assolados pela seca e pestes violentas. Otávio Augusto era soberano de Roma e ao ver o meu romance enlouquecido com Marquinho e que só trazia prejuízo para o império, decidiu acabar com o nosso conto de fadas. Ele mandou tropas até Alexandria para acabar com aquela movimentação. Marco Antônio, vendo que não venceria a disputa, suicidou-se ao saber que eu havia morrido. Mas tem um detalhe: eu, Cleuzinha, estava vivinha da Silva. Aí eu soube que Marco Antônio estava morto,
mas ele morto, mortinho da Silva. Mandei meus criados trazerem serpentes venenosas. Me tranquei no meu quarto e fui picada por uma delas. Assim, eu, Cleópatra Filopatorneatea, a rainha do Egito, morri. A minha tumba e o meu tesouro mortal são um dos maiores segredos a serem revelados pelos estudiosos da história egípcia. Sabe, Kay? Essa vida de caçar tesouros é boa, mas cansa, né? Mas eu estava pensando com os meus pensamentos e sabe o que eu pensei? Aff, Renato, quantos pensamentos, hein? Olha, qual será o tesouro mais valioso deste planeta? Qual a pessoa mais popular do mundo? Olha, Renato, eu sei de uma pessoa muito popular. Onde ele estava, todos queriam estar por perto. Ele tinha muito para ensinar. Ah, eu acho que eu sei o nome dele. A minha mãe vive dizendo. O nome dele é Jesus. Sim, Renato. O nome dele é Jesus. Jesus, ele costumava pregar através de parábolas, histórias longas, outras curtas. Mas sempre partiam de algo que as pessoas sabiam e então ele aplicava na história o que ele queria ensinar. Em toda a Bíblia a gente encontra 40 parábolas. Eita, muita história! Sabe, Kay? Quando eu crescer, eu quero estudar história. Já pensou? Professor Renato. Muito bom, Renato! Sabe, tem até uma parábola que se encaixa muito bem à nossa jornada. Ela é fantástica! Au! E tem apenas um versículo. Parece que Jesus contou essa parábola pensando na gente. Keilice, filha, está na hora de vir para casa. Renato, a nossa jornada por hoje já vai ter que encerrar. Mas amanhã bem cedinho eu te conto tudo. Mesmo horário, né, Kay? Vou chegar cedo. Tchau, Kay! Tchau, Renato! Até amanhã! Filha, você está melhor? Essa febre não passa. Você sabe que não pode ficar fazendo esforços. Mãe, mas quando eu estou com o Renato, esqueço que estou doente. Eu estou escrevendo o restante da história para ele. Hoje eu até comecei a contar sobre a história do maior tesouro. Contei para ele sobre Jesus, como as pessoas amavam estar ao lado dele. Não, minha filha. Oh, meu Deus. Kay! 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 Oi, Renato. Oi, dona Ruth! Cadê a Kay? Ela me deu o bolo. Tô tão ansioso pra saber o restante da história. Bora, Kay! Meu querido, sente-se aqui. A Keilice estava muito doente. Ela não vai poder ir hoje com você. Mas ela vai poder amanhã, né, dona Ruth? Não, Renato. A Keilice não vai mais.
Poxa, mas foi porque eu tropecei nela naquele dia, porque eu caí em cima dela. Ela disse que tava tudo bem, dona Ruth. Renato, você não soube? O que, dona Ruth? A Kay descansou. Descansou? Sim, ela morreu. Mas olha aqui o que ela deixou pra você. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Renato, meu amigo, durante a nossa jornada eu estava muito doente. Mas eu quero dizer qual é o tesouro mais importante. Em Mateus 13:44 nos diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido. Certo homem, tendeu-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Jesus, ele nos conhece tanto que sabia que tesouros escondidos iriam encantar os homens ao longo dos séculos. Que ideia genial comparar a salvação com um tesouro perdido que é encontrado com grande alegria. Sabe, Renato, este tesouro, diferente dos outros, não está perdido. Está acessível para todos que aceitarem o sacrifício de Cristo. De todas as coisas que devemos valorizar, a maior delas é a salvação que nos é oferecida. Amigo, falta pouco para estarmos na santa cidade de Deus. Ela é linda e está descrita em Apocalipse 21 e 22. E tem uma promessa linda, onde o quinteto da maldade não mais existirá. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Sabe, professor Renato, nessa cidade, preparada com tanto esmero pelo Criador do Universo, tudo o que reluz é ouro. As amizades serão genuínas, o amor será verdadeiro, a saúde inabalável, as alegrias serão constantes, a adoração será ininterrupta, a vida será eterna e nós não estaremos perdidos, mas estaremos achados para todo o sempre. Senhor Jesus.